Eu gostava por começar por dizer que todos os programas de responsabilidade social corporativa, e digo corporativa porque estou numa empresa, não é? Mas, enfim, todos os programas de responsabilidade social são qualquer coisa que devia ser parte do DNA de qualquer entidade, seja ela uma empresa, seja ela academia, seja ela uma entidade de terceiro setor, enfim, seja o que for. E, portanto, tendo como base este pressuposto, e estando eu na Vieira de Almeida, a Vieira de Almeida já tem um programa de responsabilidade social corporativa há longos anos. Aliás, a nossa sócia responsável costuma dizer que estes programas são um bocadinho como o bambu, ou seja, começam a ser criados e não se vêem, é como a raiz do bambu que demora 2, 3 anos até sair da terra e depois é que se começam a ver resultados. E, portanto, requerem algum tipo de resiliência e uma crença muito forte na missão, naquilo que de facto é a responsabilidade social, e neste caso corporativa, e o bem que isso pode fazer. Isto como primeiro ponto. Como segundo ponto, é um bocadinho o papel da academia e da universidade, enfim, da escola no seu todo, no meio disto tudo. A academia, a universidade, os miúdos quando chegam à universidade já passaram por um percurso académico e escolar de longos anos, que muitas vezes está completamente virado para dentro de si próprio, ou seja, os miúdos estão só focados nas aprendizagens e nos resultados das aprendizagens para depois conseguirem entrar numa faculdade como se fosse o culminar do percurso académico, e em certos casos até o é, e esquecem-se que há outras dimensões da vida igualmente importantes. E, portanto, quando a Universidade do Porto nos desafiou, a nós, à Vieira de Almeida, e em particular a mim, enquanto sócia responsável do escritório, a participar neste projeto BISE, para mim foi um sinal claro de uma mudança que está a acontecer. Mas que, tal como o bambu, não é? Ainda não se vê em grandes resultados. Isto é um princípio de um percurso e o caminho faz-se caminhando, não é do dia para a noite que se mudam mentalidades e culturas e que se conseguem resultados. Mas este projeto permitiu ver, primeiro, que este tema faz parte das agendas. E é muito importante. Segundo, que a própria universidade tem uma consciência de que o seu papel não é só um espaço de partilha e de transmissão de conhecimento. Aliás, bem pelo contrário, sendo o culminar de um percurso académico de miúdos e de crianças, que nós queremos que sejam amanhã os nossos líderes e os nossos adultos, a parte da cidadania, a parte da cultura de responsabilidade, a parte da partilha com o outro, não só dos valores, mas um pouquinho até de retribuição daquilo que todos nós recebemos, eu acho que é um papel essencial que a universidade, a academia no seu todo, tem. E este projeto veio provar que isso é possível. Confesso que fiquei um bocadinho expectante quando a Universidade do Porto nos falou deste projeto e que esperava talvez um pouco mais. Esperava um maior envolvimento dos miúdos. Eu também não sei como é que o programa foi divulgado em termos da própria universidade e quais foram os canais de comunicação e, portanto, não é uma crítica fundada sequer, é uma crítica infundada, mas julgava que íamos ter uma maior adesão, que ia haver um maior entusiasmo, que íamos ter mais miúdos a querer participar em programas deste género. Aqueles neste projeto em que eu estive envolvida, com uma entidade de terceiro setor, que é uma ONG chamada O Mundo a Sorrir, e que tem um papel relevantíssimo, não só na parte da saúde oral, mas também no projeto de educação e de cultivo destes valores em Portugal e fora de Portugal. Eles têm um papel relevantíssimo também noutros países mais carenciados. E a equipa de estudantes da Universidade do Porto que participou neste projeto em especial eram super entusiastas e, portanto, esses fizeram-me crer que, de facto, este é um caminho e é um caminho que já está num ponto de não retorno. Mas, enfim, eu sou uma otimista na vida e sou muito exigente e, portanto, quero sempre mais. E soube-me a pouco, soube-me a pouco. Em qualquer caso, acho crucial que a academia passe a ver-se como um elemento essencial da sociedade em que estamos integrados e não como um reduto de conhecimento e de saber, mas fechado para si próprio e que não partilha o resto para fora. Nessa medida, as parcerias entre universidade e indústria, universidade e mercado, são essenciais, até porque, embora a geração do conhecimento pelo conhecimento é bom, porque gera outro conhecimento e potencia que as coisas se desenvolvam, mas o conhecimento, sem trazer um resultado prático ou útil, por si só, e se for só isso, não chega.
não é? E, portanto, aquilo que nós acreditamos muito aqui na VDA é, primeiro, trabalharmos em parceria e trabalharmos a equipa, e, portanto, isso foi um conceito que, para mim, como é muito inato, foi muito fácil fazer a parceria com as pessoas da universidade com quem tive o prazer de trabalhar e com as pessoas da entidade do terceiro setor que estava selecionada para este projeto, o Mundo a Sorrir, portanto, isso foi muito fácil. Chegar à linguagem, uma linguagem comum, também foi relativamente fácil, até porque aquilo que a Mundo a Sorrir nos pedia neste projeto é uma coisa que nós na VDA estamos muito habituados a fazer, porque apoiamos imensas entidades do terceiro setor e tentamos capacitá-las mais e, portanto, era mais um pedido, não tinha nada de extraordinário quanto àquilo que eles pretendiam que fosse o resultado, o deliverable deste projeto. E sim, para mim foi bom ver que finalmente, enfim, eu digo finalmente, se calhar estou a ser injusta, até por ignorância, mas digo finalmente vejo, nestes últimos anos mais recentes, a Academia a querer dar, a querer impactar a comunidade à volta e utilizando os seus recursos principais, que são os alunos e que são os professores também. Portanto, nessa medida, acho que este projeto teve um papel relevantíssimo e espero que seja o primeiro de muitos mais. A filosofia do projeto, tanto quanto eu entendi, era, de facto, primeiro despertar consciências dos estudantes universitários para esta realidade da responsabilidade social e da necessidade que existe na comunidade, no seu sentido mais lato, de necessidades brutais. Eles estão no terreno, fazem o seu papel o melhor que podem, o melhor que sabem, muitas vezes têm poucos recursos e têm algumas falhas, ou faltas, não é falhas, faltas. Enfim, neste caso concreto, e vou-me focar neste caso concreto, o que tinham era uma falha de terem documentos, regulamentos, documentos corporativos da própria entidade que enquadrassem melhor o projeto, que regulamentassem os princípios e os termos e condições em que a base de voluntariado em que assentam se ia reger, até para não criar falsas expectativas e para conseguirem, de facto, que as pessoas, quando se empenhassem, tivessem um resultado que correspondesse ao pretendido. Os alunos com quem eu tive o prazer de trabalhar eram oriundos de diversas faculdades, portanto não eram sequer todos só da Faculdade de Direito, embora o documento que se pretendesse no final, que fosse o deliverable a entregar à Mundo a Sorrir, fosse um documento com um cariz jurídico, com um apor jurídico muito forte, mas tínhamos alunos de diversas faculdades de Direito, diversas faculdades da Universidade, o que foi muito enriquecedor, pelas visões diferentes que tinham, pelos backgrounds que tinham e pelos inputs que puderam trazer. A primeira coisa que se notou foi, como é normal naquelas idades, foi um entusiasmo incrível. Aliás, os alunos estavam ali a participar com base no seu voluntarismo e num projeto de voluntariado e, portanto, vinham cheios de entusiasmo. Disponibilidade foi outra coisa. E depois, como é também, acho eu, normal e típico destas idades, um bocadinho de desorganização em termos de vamos estruturar um trabalho, o lead vai ser este, primeiro temos que fazer isto, depois temos que fazer aquilo, há aqui um plano de ação que temos que desenvolver, temos que pôr aqui tipo quase um cronograma, temos que fazer a gestão deste projeto. E isso era um conceito que lhe estava um bocadinho estranho. Aliás, eu aproveito até, se calhar, esta conversa para chamar a atenção da Universidade para os aspectos práticos dos ensinamentos. Os alunos ficam com uma base teórica muito forte, mas noto muitas lacunas, e falo disto também até dos recém-licenciados e candidatos a estágio que recebemos aqui no escritório. Há lacunas na aplicação prática dos conceitos. Quando falamos em gestão de um projeto, quando falamos em taxa de rentabilidade, taxa de realização, quando falamos no cumprimento de um prazo, mas ao mesmo tempo manter qualidade e trabalhar a equipa, são conceitos, enfim, que eles já ouviram falar, mas não sabem o que significam. E acho que neste caso concreto, a mentoria que estava preparada para estes alunos, tendo em vista o objetivo final, que era cumprir o pedido que a Mundo a Sorrir nos tinha feito, a mentoria não foi tanto do âmbito de estabelecer ou criar entusiasmo naqueles alunos, ou estabelecer-lhes prioridades em termos de têm que alocar isto dentro do vosso leque de disponibilidades, mas foi de refriar ou disciplinar aquele entusiasmo e a disponibilidade que eles tinham para aquilo que era o objetivo final, nas diversas vertentes, porque o trabalho que se fez implicava, como disse, a produção de um documento que tinha algumas características de um documento jurídico, mas não só, também era um plano, ou a base para um plano comunicacional para a Mundo a Sorrir.
Os mentores, era eu, era a Cândida da Porto Business School e a Bárbara da Mundo a Sorrir, todas nós com backgrounds e competências diferentes. Tentamos todas, dentro da disponibilidade também que tínhamos e do entusiasmo que este projeto nos gerou, foi no fundo moldar um bocadinho as vontades e as disponibilidades daqueles alunos para conseguirmos o objetivo final. Isso implicou, e no meu caso particular, implicou diversas reuniões de trabalho com os alunos, implicou eles trabalharem em equipa e em grupos. Muitos deles não se conheciam todos uns aos outros, portanto, para eles também foi um desafio nós dividirmos-los em grupos mais pequenos e darmos tarefas que eles tinham que cumprir dentro de determinado prazo, sempre com este alinhamento geral, que era que vamos conseguir todos no final um objetivo comum, que é entregar um documento que faça sentido, e, portanto, todos eles tiveram que se ajustar às balizas que foram primeiramente definidas e depois produzir em função disso. Enfim, eu acho que os miúdos, e perdoa chamar assim, mas enfim, é com muito carinho, eles serão as pessoas mais indicadas para dizerem o que é que sentiram em relação a este trabalho de mentoria que foi feito com eles. Eu, do meu ponto de vista, e aquilo que posso dizer, foi que foi muito fácil, porque, sendo um programa de voluntariado, eles estavam ali a fazer o que queriam, porque queriam. Depois, eu acho que rapidamente eles perceberam que iam suprir uma necessidade daquela entidade e que iam participar nisso. Ou seja, todas as ideias deles foram válidas, foram trabalhadas, evidentemente, e no final o deliverable que foi entregue não era dos mentores, não era da universidade, não, foi algo que eles criaram e que criaram ao longo de muitas horas de trabalho. Eles dedicaram-se imenso a tudo isto, ouviram, souberam ouvir, incorporaram todas as sugestões que nós fomos dando ao longo do caminho no documento final que foi entregue, e no final devo dizer que eu fiquei orgulhosa porque o documento estava muito bom, muito forte. A Mundo a Sorrir ficou contentíssima porque ficou, enfim, falo mais da parte em que eu estive mais envolvida, ficou com um documento sólido que está hoje a utilizar. E o mais importante de tudo, eu acho que os alunos de várias faculdades, como eu disse, que participaram neste projeto, ficaram com a nítida, não foi sensação, mas com a nítida certeza que, com o tempo que deram, com o saber que, entretanto, foram aprendendo e com o trabalho de equipa, contribuíram para um resultado final que tem impacto. Ajudou aquela entidade e conseguiram, enfim, com a pouquinho, eles disseram sempre que foi pouquinho, com aquele pouquinho que deram, fizeram um resultado que teve um impacto grande na entidade. E acho que a mensagem final que tem que ser retida é isso. Acho que mais do que nós, mentores, o papel que tivemos neles foi mais de orientar e de dizer o caminho é este, vamos lá ver como é que vocês lá chegam. Eu tenho só a agradecer, porque foi muito grato para mim poder perceber que é possível trabalhar com miúdos de diferentes backgrounds, que existe uma vontade enorme e só tenho a agradecer pelo resultado final também que isso trouxe. Eu considero, como já disse há pouco, que a geração de conhecimento pelo mero prazer do conhecimento tem o seu valor, como é evidente, mas não pode esgotar o papel da academia. E acho que cada vez mais a academia tem um papel de responsabilidade acrescida, não só de transmissão de conhecimento, mas de formação de futuros profissionais e de futuros líderes. Isso para mim é claríssimo. Nós aqui no escritório recebemos todos os anos muitos estagiários, são recém-licenciados que acabaram o seu curso, e notamos enfim, eu quando digo notamos é porque acho que se podia fazer mais. Mas noto também que esse caminho já está a ser percorrido pelas universidades. Mas o ponto que eu queria aqui salientar mais é ainda há um gap entre aquilo que a universidade transmite, que é conhecimento teórico, que é essencial, e a aplicação prática depois desse conhecimento na vida do dia-a-dia e, em especial, nos recém-licenciados, na vida profissional deles. Portanto, fazer com que a academia tenha um papel que vai para além da transmissão do conhecimento, que, como digo, é o core e deve manter-se, mas tem que ser mais. Até porque, há uns anos atrás, quando eu tirei o curso, não havia internet, não havia computadores. Nós tínhamos como fontes de saber as aulas e tínhamos os manuais e tínhamos que estudar. E falávamos uns com os outros no nosso círculo muito, muito, muito reduzido. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o conhecimento está à distância de um clique. Os miúdos hoje em dia conseguem ter acesso à informação e à desinformação de uma forma assustadoramente rápida
e assustadoramente não controlada. E quando digo assustadoramente é porque há muita desinformação a circular e eles não têm muitas vezes capacidade crítica para distinguir o que é informação fidedigna, informação correta e aquela que não o é. Eu tenho um filho na universidade, na FEUP, e uma coisa que a mim me está a fazer imensa confusão é o meu filho não tem um único livro e, no entanto, está a tirar um curso de engenharia e diz-me que não precisa. Para mim é um pouco inconcebível como é que se consegue estar a tirar uma licenciatura, enfim, estar na universidade e não usar livros. Claro, evidentemente, eu sou de uma geração diferente. É evidente que ele tem acesso à informação que necessita para o curso através de meios que na minha altura do meu curso não existiam. E, portanto, não é tanto da forma que eu estou aqui a falar, da forma de transmissão do conhecimento, mas sim pelo facto de ser demasiado fácil para estes estudantes, hoje em dia, caírem na tentação de que a universidade é um sítio onde eles já nem precisam de ir. Depois temos este cenário que vivemos hoje com a pandemia. E se a universidade e o tirar o curso tinha o papel e tem o papel fundamental de dotar os alunos de ferramentas e competências e trabalhar as capacidades que eles têm para serem os profissionais mais capazes no mundo da amanhã, quando encontrarem o seu emprego, o seu trabalho, algo que os realize profissionalmente, o facto de os miúdos nesta idade, que é uma idade crucial, dos 18 aos 20 e poucos anos, estarem fechados em casa, não terem contacto com os professores, não terem contacto direto com todas as outras atividades e iniciativas que fazem parte da vida académica. O meu filho está no 2º ano do curso, não sabe o que é uma queima. E uma queima não é só uma festa, é principalmente uma festa, mas não é só isso. O facto de eles estarem todos em teleaulas, em aulas online, cortou-lhes e retirou-lhes uma parte essencial do que é a vida académica. E isto tudo para dizer que a universidade não trabalha só as hard skills, é um poço essencial de trabalhar as soft skills. E hoje em dia, eu acho que qualquer empregador, seja qual seja a indústria ou o mercado que estamos a falar, mais do que competências técnicas, porque isso eles procuram num miúdo que estejam a contratar, não tanto as competências técnicas, porque essas têm que as dar por adquirido. Não é? O aluno, se esteve a frequentar um determinado curso e o concluiu com sucesso, se esteve a frequentar uma determinada universidade que tem uma credibilidade, inclusivamente as universidades hoje estão em ratings e, portanto, é muito fácil as empresas ou as entidades empregadoras verificarem o grau de qualidade do ensino que foi ministrado. Portanto, eles não vão pôr isso em causa, até porque ainda existe isto, que eu espero que dentro de pouco tempo seja um bias, mas que hoje em dia ainda é um bocadinho a realidade. O conhecimento, ou o grau de conhecimento com que os miúdos saem da faculdade é muito teórico, ainda não é muito virado para o mercado e, portanto, isso é um trabalho que as próprias empresas ou as entidades empregadoras, porque, enfim, não são só empresas, depois assumem como seu de transmitir essa vertente mais prática dos conhecimentos teóricos. Mas o que procuram hoje em dia não é tanto um miúdo que tenha tido uma média de 17 ou 18 ou 19 ou 16, enfim, depende dos cursos. Eu acho que o que se procura hoje em dia são miúdos que, para além da bagagem de conhecimento técnico que possam trazer e que a universidade lhes deu, são também miúdos que sabem pensar, que têm capacidade crítica, que sabem ver além daquilo que lhes é oferecido, que sabem questionar, que sabem procurar respostas diferentes, que sabem trabalhar em equipa, que sabem olhar para a comunidade onde estão e ver onde é que podem acrescentar valor àquilo que é o produto ou o serviço que a empresa ou aquela entidade oferece. Portanto, é toda uma outra dimensão de capacidades e de competências que hoje se procura. E a universidade tem o dever, tem o poder e tem o dever de fazer isso e de integrar isto também na formação que ministra aos seus alunos. Porque é que isto tem impacto na empregabilidade ou na taxa de empregabilidade dos licenciados? Porque é isso que hoje o mercado procura. Já não é tanto saber se aquele miúdo teve, enfim, e restringindo-me ao curso de Direito, que é aquele onde eu estarei se calhar mais à vontade para falar, não é tanto saber se aquele miúdo veio de uma boa faculdade de Direito, que nós sabemos que transmitiu conhecimentos jurídicos sólidos,
e a média, enfim, é uma medida de graduar ou de medir esse grau de conhecimento, como podia ser outra, mas enfim, é essa. O que nós queremos são miúdos que tenham todas estas soft skills que a universidade deveria também trabalhar e deveria também transmitir-lhes para eles saberem que a vida, que aquilo que é esperado deles na vida profissional não é só chegarem a um determinado espaço onde lhes é esperado ou é esperado que produzam determinado bem ou determinado serviço, é também conseguirem potenciar e otimizar esse conhecimento para chegarem a um nível seguinte e fazerem com que a empresa, enfim, a entidade onde eles estão inseridos consiga também ir mais além. E são projetos como este, e acredito profundamente que são projetos como este, que vão fazer despertar esse tipo de consciência nestes miúdos. E mais importante, e vão fazer com que estes miúdos comecem a exigir isso da universidade, comecem a pedir e comecem a perguntar-se, e que eles próprios, quando escolhem a universidade, não vão só basear-se no rating, não vão só basear-se no branding da universidade, não vão só dizer, não, é esta que me dá o curso que eu quero ter, não, vão também começar a perguntar, ok, e o que é que esta universidade faz, por exemplo, nas alterações climáticas? O que é que ela está a fazer para ajudar neste problema, que é um problema que todos os miúdos, e muito bem, e graúdos, não são só os miúdos, estão preocupados, é um tema que está na agenda. Onde é que esta universidade é inclusiva? Não estou só a falar de questões de género, embora elas sejam um tema, mas estou a falar de ser inclusiva nas suas mais diversas dimensões. O que é que esta universidade me vai dar, ou me dá, ou me mostra que faz também neste campo? Onde é que esta universidade está a agir para além do conhecimento teórico, conhecimento puro e duro, mas que pode impactar também a sociedade e a comunidade onde está envolvida. E hoje em dia tudo isto são fatores de escolha para que os miúdos estejam num sítio ou estejam noutro, possam ser repositórios de conhecimento, mas também dar conhecimento e são indutores de mudança. Até porque eles sabem que mais tarde aquilo que eles querem fazer na vida não é só gerar e produzir trabalho. Os miúdos de hoje em dia, e não falo só da geração millennial, falo de toda a geração já seguinte a essa, eles entendem a vida numa concepção muito mais holística do que se calhar eu, quando estava a tirar o meu curso e percepcionava a minha vida profissional ou imaginava o que seria. Não, eles querem muito mais, são muito mais exigentes, são muito mais voláteis também, porque eles não têm medo da escolha e do medo da mudança. E quando digo voláteis não é no sentido, enfim, no sentido mau do termo, é no sentido de terem uma capacidade de adaptabilidade e de mudança enorme. Depois, o facto de estarem conectados com o mundo inteiro e partilharem e receberem informação de outras culturas, de outras pessoas da geração deles e de outras gerações que lhes mostram que há dimensões diferentes na vida e no mundo, também os faz querer ter coisas diferentes. E, portanto, acho que as universidades têm rapidamente que se ajustar também. Para mim é inconcebível que o modelo de ensino tradicional, e enfim, não vou dizer que é no 100% das universidades, mas está lá quase, é inconcebível que o modelo de ensino, o modelo de aulas, continue a ser igual ao que era há 400 anos atrás, em que um professor chega a um anfiteatro, fica numa posição distante dos alunos, transmite o conhecimento que tem, que é o programa ou o sumário que achou que era o que devia transmitir naquela aula, faça um determinado programa curricular, no final do dia fecha a apresentação do PowerPoint ou do Prezi, ou seja lá qual tenha sido o instrumento que tenha utilizado, e se vai embora. E é inconcebível que a universidade diga e transmita aos seus alunos que os professores estão disponíveis por e-mail, por exemplo, e agora nestes tempos de pandemia, não é? E que há uma relação próxima, e aquilo que eu vejo, por exemplo, que tenho em casa, é que isso não acontece, porque os e-mails não são respondidos, porque os professores, eles próprios, isto não é uma crítica só aos professores, atenção, até porque eu acho que eles estão a fazer um trabalho exemplar, também eles de mudança e de adaptabilidade, mas não há proximidade. Acho que a universidade e o ensino universitário, e salvo honrosas exceções, atenção, continua a ser um modelo muito distante entre professor e aluno, entre a transmissão do conhecimento e a avaliação desse conhecimento, e acho que continua a falhar e a faltar numa série de todas as outras competências,
e que os alunos também precisam que sejam desenvolvidas para estarem mais capacitados para o mundo de trabalho, que são o que, enfim, genericamente se chama das soft skills, mas que são trabalhar vertentes como, por exemplo, o trabalho em equipa, como, por exemplo, o saber fazer uma apresentação, como, por exemplo, o saber sintetizar informação essencial em 3, 4, 5 minutos, como, por exemplo, saber estruturar um trabalho e apresentá-lo em linguagem que não seja só técnica, mas também simples, como, por exemplo, saber fazer uma gestão de projeto e dizer, ok, eu tenho que fasear isto e tenho que estabelecer prioridades e tenho que dar trabalho a todos, no sentido de todos terem também o motivo, o tempo para terem o seu bocadinho de palco, ou seja, trabalhar as capacidades de liderança. Aqui acho que a Universidade tem um longo caminho a percorrer. E são esses fatores que no final do dia vão determinar que o aluno A, ou o aluno B, ou o aluno C consiga realizar-se profissionalmente e seja o escolhido por aquela empresa ou por aquela entidade onde ele gostaria de ter um lugar e um percurso profissional.